Olá, nono ano, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos passando por uma fase difícil, uma fase de distanciamento social, que nós não podemos estar juntos, eu não posso ver vocês, a gente não pode compartilhar a mesma sala para eu poder dar aula para vocês. Então, dessa forma, as aulas estão sendo aqui por essas videoaulas. Eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam a importância dessas videoaulas nesse momento e principalmente o esforço de todos nós professores nessas videoaulas. Nós não somos youtubers, nós não somos digital influencer, não, nós somos professores. Mas tenho certeza que toda a equipe do Fundamental 2 está aqui dando o melhor de si para que a matéria chegue a vocês, para que a matéria chegue bem explicada, para que a matéria ela chegue de uma forma completa para vocês, ok? Então vamos lá. Dando continuidade à nossa aula, antes de eu começar a aula de hoje, na semana passada foi uma aula somente de correção de exercícios, o que foi ótimo, que a gente acabou fazendo uma boa revisão, até mesmo para a prova parcial, né? Que ela vai acontecer em algum momento, mas ela vai acontecer. E daí a gente começou o capítulo B1, sobre a proclamação da República. Bom, a gente fez todas as correções. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, eu peço que vocês me enviem essa dúvida. Eu não aceito aluno com dúvida. Vocês têm o meu e-mail que está no final de todos os meus vídeos. Tem o canal direto, né, no aplicativo com o professor. E vocês também podem procurar a Nathalie, mandar uma mensagem de voz para a Nathalie com uma dúvida de vocês em história, que a Nathalie, ela me passa essa dúvida na hora, ela me passa essa mensagem de voz na hora, sem problema nenhum, ok? Bom, na proclamação da República, vamos dar continuidade então. A gente viu que os antecedentes da proclamação da República era justamente que o Segundo Império, Dom Pedro II, ele estava caindo. Eu até falei para vocês que ele tinha um tripé, que era a igreja, os grandes latifundiários e o exército. Que esse tripé ele quebrou. Por quê? Muitos latifundiários, eles eram a favor da abolição da escravidão. Mas aqueles que não eram a favor chegaram a um acordo com o governo, chegaram a um acordo com Dom Pedro II dizendo que se acontecer a abolição da escravidão, eu quero o ressarcimento de todo o dinheiro, ou seja, de todo o escravo comprado. Ok, beleza, eu vou te dar esse ressarcimento, ou seja, eu vou te pagar uma indenização. Ela não aconteceu, ele perdeu o apoio dos grandes latifundiários. Segundo foi a igreja, porque a Igreja Católica no Brasil, além dela ser a religião oficial do Brasil naquela época, ela também era comandada por Dom Pedro II. E ela gostaria de ser comandada pelo Vaticano, pelo comando central, digamos assim, pelo Papa e pelo Vaticano. Mas não, a Igreja Católica no Brasil, ela era comandada pelo imperador, por Dom Pedro II. A igreja não gostava disso, além do que mais, a igreja ela tinha muitos membros que eram da maçonaria. Dom Pedro II não gostava da maçonaria, ele queria que fechasse a maçonaria e que fossem excomungados, ou seja, retirados completamente da Igreja Católica esses padres, esses religiosos que seguiam a maçonaria. Então, ele também perdeu o apoio da igreja. E o terceiro apoio que ele perdeu foram dos militares, por quê? Os militares, eles já não tinham participação política. E quando eles voltaram da Guerra do Paraguai, eles voltaram com muita força, eles voltaram com um apoio popular muito grande. Dom Pedro II, com medo disso, o que aconteceu? Retirou ainda um pouco de poder que eles tinham. Olha, vocês militares, vocês não vão fazer parte do Estado, jamais, vocês não vão fazer parte da política. Dessa forma, eles retiraram então o apoio a Dom Pedro II. Ok? Então vamos lá. Dando continuidade, o golpe militar de 1889 e a instauração da República.
Pessoal, tudo que está aqui nesses slides de hoje, todas essas informações foram retiradas diretamente da apostila. Não deixem de ler a apostila e não deixem de fazer as atividades depois, ok? Vamos lá. Então, na tentativa de amenizar a reação contra o governo, Dom Pedro II, ele nomeou um gabinete. Um gabinete feito somente de políticos de cunho liberal, ou seja, de políticos de cunho de liberdade, que eles juntaram e fizeram uma programação incluindo reformas no Estado, liberdade de culto, ou seja, porque naquela época as pessoas que não seguissem a Igreja Católica e cultuassem, né, em que acreditavam, em algum momento elas eram presas. Por exemplo, se um escravo ou ex-escravo ele fizesse assim, ele adorasse em frente às outras pessoas os seus deuses, ele era preso. Então, o que Dom Pedro II fez? Elaborou um programa, incluindo reformas, a liberdade de culto e de expressão de todas as pessoas, a autonomia das províncias, ou seja, as províncias elas teriam, além de ser presas à capital, mas elas teriam uma certa autonomia para algumas decisões, e a temporariedade do Senado, porque naquela época quem era senador, ele era senador vitalício, ou seja, ele era senador até a morte. Dessa forma, o que Dom Pedro II fez? Não, agora vocês só vão ser senadores somente durante um tempo, vocês não vão ser senadores vitalícios mais. Além da redução de privilégios do Conselho de Estado. Bom, ele tentou colocar aí essas características no Brasil. O que aconteceu? Essas propostas elas pareceram insuficientes para um momento que o Brasil ele estava vivendo, que o Brasil ele estava vivendo já a pré-proclamação da República. Ou seja, ninguém mais queria, as pessoas que estavam envolvidas nesse processo, eles não queriam mais saber se Dom Pedro I, ele podia dar um jeito aqui, ele podia dar um jeito ali. Não, eles queriam a proclamação da República. Dessa forma, foram vetadas pela Câmara dos Deputados tudo que Dom Pedro II tinha proposto, e além disso, essa Câmara dos Deputados, ela foi dissolvida pelo governo e convocou outra Câmara para reunir-se extraordinariamente, para poder ainda tentar recuperar essa monarquia. Mas esse fato de ser convocado uma outra Câmara provocou uma generalização do descontentamento e inquietação geral e favoreceu ainda mais o clima de conspiração, ou seja, de conspiração contra a monarquia e de conspiração a favor da República. A proclamação da República Brasileira ela estava a ponto de acontecer a qualquer momento. Os republicanos, então, procuraram se explorar da situação, dessa crítica do governo monárquico que estava acontecendo, aproximaram-se latifundiários, se aproximando da igreja, que estavam se aproximando dos militares, e dessa forma ocorreu a proclamação da República. De que forma que ocorreu essa proclamação da República? Os republicanos, que eram alguns latifundiários, militares e igreja, eles se aproveitaram da instabilidade da monarquia de Dom Pedro II e principalmente divulgaram uma mentira, um boato, dizendo que Dom Pedro II ele iria ordenar uma repressão contra todos aqueles que apoiassem a República. Bom, na madrugada, no dia 15 de novembro, de manhã, o então marechal um militar, Deodoro da Fonseca, assumiu o comando das tropas revoltosas, dirigiu-se ao quartel-general do Exército, depondo o ministério que estava ali. A República ela foi oficialmente proclamada na Câmara Municipal na madrugada do dia 17 de novembro, no dia 17 de novembro de 1889. Ninguém sabia.
Eu coloquei essa foto aqui para vocês e uma perguntinha. Vocês acham que ocorreu a participação popular na proclamação da República? Não. Aconteceram a participação de 3 grupos: os militares, a igreja e os latifundiários, alguns. Apenas isso. A proclamação ocorreu na surdina, dentro da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em portas fechadas, de madrugada, e após a proclamação da República, ainda foi colocado que a família real, ela não poderia mais ficar no Brasil. Ela teria que ter sido expulsa, ela deveria ser expulsa do Brasil. E aqui, ó, ninguém participando da proclamação da República. A proclamação da República, os brasileiros, eles ficaram sabendo em meio de jornais, em meio, ou seja, da imprensa de uma forma geral, boca a boca, né? Alguns nem sabiam, passou 1 ano, 2 anos no norte e nordeste do país, nem sabiam ainda o que estava acontecendo. Mas vamos lá. Bom, aqui eu peguei uma foto que, segundo o Google, é uma foto querendo mostrar a fuga rápida da família real do Brasil. Eles foram colocados para fora do Brasil por ameaça, através de ameaças, ou então eles iriam morrer. Por quê? Aqueles que proclamaram a República, eles não queriam mais nem vestígios da monarquia aqui no Brasil. Vamos lá. Alguns historiadores, eles afirmam que a proclamação da República pode ser considerado um golpe de Estado. Por quê? Porque o exército, ele depôs Dom Pedro II sem qualquer tipo de apoio diplomático ou de convocação de plebiscito, seja de votação, seja de votação popular ou não. A família real, ela foi abordada durante a madrugada com soldados cercando a sua residência principal. E esses soldados, e a família real, ela nem mesmo sabia o que estava acontecendo. Ela não sabia que tinha sido proclamada a República de madrugada com portas fechadas. E ela não sabia disso. Pode ser considerado, então, um golpe de Estado, porque foi tudo feito, como diz, debaixo dos tapetes, foi tudo feito às escondidas. Alguns afirmam que Dom Pedro II poderia ter convocado a Marinha, que na época era a 3ª maior e mais poderosa do mundo. Só que uma coisa que Dom Pedro II ele não queria: derramamento de sangue, porque ele parou e pensou: se eu chamar a Marinha agora para me proteger e proteger aqueles que querem a monarquia, vai ter um derramamento de sangue aqui, vai ter um derramamento de sangue entre a Marinha e os militares, ou seja, isso não pode acontecer. Vamos lá? Bom, dessa forma, a proclamação da República, ela foi feita através de um golpe militar. E a Primeira República, a gente fala que ela foi dividida em 2 partes. Primeiro, a conhecida República da Espada. Por que República da Espada? Porque foi uma república que, num primeiro momento, durante o período de 5 anos, quem comandou essa república foram os militares e o que os militares usavam naquela época era uma espada, a espada era a representação deles. E o segundo governo da República Velha foi chamado justamente a República Oligárquica, que durou 36 anos. Coloquei essa foto aqui, que foi justamente um dos veículos de imprensa dizendo que a República tinha sido proclamada. Proclamação da República no Brasil. A bandeira brasileira, e aqui tem uma mulher. Por que tem uma mulher aqui? Porque a mulher, desde da Revolução Francesa, a mulher ela é a figura de liberdade. É a mulher que representa a liberdade. Então, eles colocaram aqui a mulher com a nova bandeira do Brasil, a bandeira republicana de cunho positivista de Augusto Comte, ok? Então vamos lá.
A República da Espada. Começamos então com a nossa primeira república no Brasil. Essa fase, ela durou 5 anos, ficou conhecida como República da Espada porque foi uma época que os militares governaram o Brasil e, mais precisamente, 2 militares governaram o Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca, que é esse carinha aqui, que eu até mesmo peguei da apostila de vocês, e o segundo, Marechal Floriano Peixoto. Bom, uma vez programada a República, o que eles precisam? De um governo provisório. Eles precisam retirar todo aquele governo monarquista que tinha no Brasil e precisa colocar um governo provisório com características de república. Então foi feito o governo provisório, dizendo que o governo provisório foi um curto período de organização das instituições brasileiras do Brasil. Esse governo provisório, ele era composto pelo Exército, fazendeiros de café do Oeste Paulista, que queriam o poder do Brasil, e representantes das camadas médias urbanas que defendiam a República, a partir dos ideais positivistas eram dos militares, a partir dos ideais europeus, iluministas. A administração do Estado, a princípio, ficou a cargo de Deodoro da Fonseca, que, primeiro momento, ele destacou que a República da Espada deveria ter o banimento da família imperial no Brasil, não poderia ter vestígios deles aqui. A implantação do federalismo. O que é o federalismo? Porque o Brasil, ele se tornou a República Federalista do Brasil. Ou seja, o Brasil ele é uma república com representantes presidencialistas e ele é federativo. O que é isso? Antes, quem era província se tornou o Estado. E esses estados, eles têm uma certa autonomia, como eu falei na última aula. Os estados, eles têm uma autonomia, seja de cunho político, seja de cunho social. Não totalmente autônoma, mas um pouco eles têm. Transformou as antigas províncias em estados, como eu tinha falado, aboliu o Senado vitalício. Agora o Senado ele tem tempo de poder, a pessoa que vai ao Senado tem tempo de poder. A extinção do Conselho de Estado, ou seja, a extinção dos conselheiros, que antes eram conselheiros de Dom Pedro II, houve a extinção desse conselho. O reconhecimento dos compromissos assumidos do governo imperial com dívidas que eles tinham, contraídas já que eles tinham contraído dívidas com grandes bancos ingleses, a República reconheceu isso e disse, calma que eu vou pagar. A grande naturalização, ou seja, a concessão da cidadania brasileira para todos os estrangeiros residentes no Brasil. A separação de igreja e Estado. Lembram que eu falei para vocês que o Brasil ele era oficialmente um Estado católico e que quem comandava esse Estado quem comandava a igreja era o Estado, ou seja, era Dom Pedro II? Agora não mais. Há a separação. O Brasil agora ele se torna um Estado laico. O que é um Estado laico? Não há uma religião oficial no Brasil e todas as religiões existentes no Brasil, seja espiritismo, catolicismo, os evangélicos, candomblé, umbanda, etc. Todas as religiões e culturas existentes no Brasil, a partir desse momento, eles são iguais. Nenhum sobrepõe ao outro. Eles são laicos, ou seja, o Estado é laico. Todas as religiões são iguais. Não há uma religião oficial no Brasil. A instituição do casamento civil, isso daqui é muito importante. Por quê? Antes da instituição do casamento civil, valia apenas o casamento católico, o casamento na igreja. Eu acabei de me casar, mas
Se eu não tivesse me casado na igreja, o meu casamento, na igreja católica, o meu casamento não valia. Agora, o casamento oficial, aquele casamento que vale, é o casamento feito na instituição civil, ou seja, em cartório, a partir de 1889. E principalmente a convocação de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, uma Constituição nos moldes republicanos em que a América se passava naquele momento. Ok? Vamos lá, pessoal? Bom, outra coisa que o Brasil precisava naquele momento, recuperar a economia. Então, Deodoro da Fonseca, ele se deparava com o Brasil arcaico, com o Brasil ainda que sua economia era totalmente baseada no café. Era um pouquinho de cacau, um pouquinho de algodão, um pouquinho de gado, mas totalmente voltada para o café. E o Deodoro da Fonseca, ele queria mudar essa situação do Brasil. Então, junto com o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ele adotou uma política que queria estimular o desenvolvimento econômico e estimular a industrialização no Brasil. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano econômico. Vamos ajudar os brasileiros, vamos pegar os brasileiros e vamos estimulá-los a abrir suas empresas, abrir indústrias, abrir o comércio, vamos estimular a economia do Brasil. Então, desta forma, para estimular a industrialização e o desenvolvimento de novos negócios, os bancos agora, eles passariam a liberar empréstimos livremente às pessoas, sem mesmo saber quais eram as suas reais condições e como e quando eles iriam efetuar o pagamento desse empréstimo. Essa política ela ficou conhecida como política do encilhamento. Vamos lá. Então, os bancos, o que eles fizeram? O Brasil precisava de estímulo para poder agitar a economia. Então, os bancos naquela época, o ministro da Fazenda virou para os bancos e falou assim: liberem empréstimos. Não quero saber para quem é, não quero saber para quem, para como, desde que seja para estimular a economia, vamos abrir empréstimos. Ok, abriram empréstimos livremente às pessoas, a qualquer pessoa. Um homem poderia chegar lá, porque os empréstimos eles eram feitos para os homens poderiam chegar e falar: olha, eu quero abrir um negócio, eu preciso de tanto. Ok, tá aqui emprestado. Olha, eu quero ser sócio de uma indústria, eu preciso de tanto. Ótimo, tá aqui emprestado. Então vamos lá. Para financiar o enorme volume de empréstimos que foi concedido, que foram milhões e milhões de milhões e milhões de réis. O governo ele foi obrigado a fazer grandes injeções de dinheiro no sistema econômico, provocando uma grande desvalorização da moeda, o que resultou em altíssimos níveis de inflação. Ou seja, para poder financiar tanto de empréstimo, o Brasil precisou injetar no banco dinheiro. Injetando no banco dinheiro e esse dinheiro indo embora, o Brasil não tinha mais dinheiro em caixa. O banco não tinha mais dinheiro para dar e também sabia que não iria receber aqueles empréstimos dados. Dessa forma, o Brasil ele caiu numa crise ainda maior, com uma inflação muito alta, e tudo isso acabou em 3 características. Tudo isso gerou uma enorme especulação financeira, quem tinha e quem não tinha dinheiro, surgimento de empresas fantasmas, ou seja, eu preciso de dinheiro para abrir uma loja de perfumes. Mas essa loja de perfumes nunca abriu, a pessoa que pegou esse dinheiro emprestado nunca apareceu, nem mesmo para poder dar satisfação. E terceiro, o nome desse plano econômico ficou chamado de encilhamento, ok? Vamos lá. Aqui eu coloquei 2 charges sobre o encilhamento. Primeiro está aqui uma figura de Deodoro da Fonseca, ok? Ele parado assim, meio mulher, meio animal, né?
Aqui o ministro Rui Barbosa jogando dinheiro para a população, achando que a população iria investir em alguma coisa. Isso daqui no início, né, desse programa. E aqui no final, quando já chamava encilhamento. Isso daqui é o quê? Justamente o Estado apertando o brasileiro. Por quê? Para ele poder soltar dinheiro, ver se soltava dinheiro em algum lugar de tão grande que estava a inflação. Beleza? Continuando então. Bom, houve o fracasso do encilhamento, mas o Brasil ainda precisava de uma Constituição, que foi a segunda Constituição brasileira e a primeira Constituição republicana. Ela se chamava Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Atenção à forma de escrever daquela época que é diferente. O Brasil, ele era com Z, tá bom? Então vamos lá. Em plena euforia provocada pelo encilhamento, que não deu certo, que foi emprestando dinheiro, ninguém ajudou a desenvolver a economia e o Brasil caiu numa grande inflação, o presidente Deodoro da Fonseca convocou eleições para a composição de uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma Assembleia que iria promover, que iria fazer uma Constituição, elaborar uma Constituição para a República. Desses dois projetos se destacaram os militares positivistas, né, que eles foram guiados por Augusto Conte. Eles tinham em seu lema ordem e progresso, ou seja, ordem e desenvolvimento. E esses militares, eles eram conhecidos como fardas, que defendiam um governo forte e autoritário. E eles desconfiavam dos civis e chamavam os civis de casaca. E do outro lado estavam os republicanos, aqueles que propunham um governo descentralizado, a volta dos militares nos quartéis e um desenvolvimento econômico. Bom, pegou um pouco do grupo aqui, um pouco de positivistas, um pouco de latifundiários, um pouco de classe média urbana, fez-se a Constituição. E a Constituição, em diversos pontos, ela tentou ajudar a democracia no Brasil. Vamos ver como. Primeiro, ele confirmou ações do governo provisório, como, por exemplo, o Brasil ele continuava sendo laico. Ocorreu o distanciamento da igreja e do Estado, e o Brasil agora ele é oficialmente laico, ou seja, todas as religiões têm a mesma importância. Segundo, sofreu influência da Constituição dos Estados Unidos. Qual influência? Principal influência, estabelecia a República Federativa do Brasil com sistema presidencialista, ou seja, a união perpétua e indissolúvel de 20 estados, onde eram as províncias, e o Distrito Federal, que é a capital, a ser demarcado o Planalto Central do país. E esses 20 estados, eles eram federativos, ou seja, ele tinha uma certa autonomia e o nosso sistema, ele era presidencialista. Bom, foram divididos os poderes executivo, legislativo e judiciário. O presidente executivo deveria ser eleito pelo voto direto, salvo o primeiro, a ser escolhido pela Assembleia Constituinte. E o mandato do presidente duraria 4 anos e a reeleição não existia. O voto ele era não secreto, o que a gente chama de voto aberto, ou seja, quem você votasse todo mundo iria saber. Ele deixou de ser censitário, ou seja, todos os cidadãos homens poderiam votar, mas o direito de votar ele era limitado aos cidadãos brasileiros alfabetizados e maiores de 21 anos. Estavam excluídos do processo eleitoral os analfabetos, os mendigos, os soldados e os religiosos. Ou seja, quem votava no Brasil? 3% da população. Somente homens
alfabetizados maiores de 21 anos. Estavam excluídos analfabetos, mendigos, soldados e religiosos. E as mulheres? Cadê as mulheres? As mulheres não votam? Não, as mulheres não votam. Olha só que interessante dessa época. Interessante entre aspas. Digamos uma curiosidade. Destaca-se que a Constituição, no artigo 70, na Constituição de 1891, não fazia referência ao voto feminino. Por que não fazia? Porque aqui no Brasil a gente tinha o caráter patriarcal da cultura brasileira. E esse caráter patriarcal era tão grande que, pela tradição, as mulheres elas não podiam votar. As mulheres elas nasciam, recebiam uma educação para se casar, cuidar da família e cuidar dos filhos. Esse era o papel da mulher aqui nessa época de 1891, tanto que nem mesmo na Constituição ela é citada. Ok? Pessoal, vamos lá. Além da Constituição de 1891, possuía grandes características liberais. Autonomia dos estados, autonomia financeira dos estados, e esses estados eles poderiam decretar imposto sobre exportação de mercadorias de sua produção e organizar livremente sua própria polícia. Mas, principalmente a Constituição do Brasil, ela assegurava o direito de reunião. Ou seja, ela seguia a liberdade de pensamento do homem, a liberdade de imprensa sem qualquer tipo de censura, o sigilo da correspondência das pessoas, o habeas corpus, ou seja, o direito de proteção da sua própria liberdade, o direito de você se proteger caso fosse acusado de alguma coisa, e a impossibilidade de imposto sem lei sem qualquer lei autorizando, ok? O direito de propriedade seria assegurado em toda a sua plenitude, havendo a possibilidade de desapropriação por necessidade ou utilidade pública mediante indenização prévia. A propriedade privada, ela era muito salva. A propriedade privada, ela era guardada. Ela só poderia ser pega pelo Estado por conta de necessidade ou utilidade pública, sendo que a indenização seria feita. Coloquei mais uma charge aqui para vocês. Um homem representando os Estados Unidos e uma mulher representando o Brasil. O que é isso? Eles estão querendo se abraçar. Por quê? O Brasil, ele copiou a sua república por quem? Estados Unidos. Tanto que a nossa bandeira republicana, que durou só 4 dias, foi essa daqui. Igual a dos Estados Unidos, porém com as cores da bandeira do Brasil: verde, amarelo, azul e branco. Ok? Pessoal, o meu computador hoje está meio doido, por isso que passou e eu tive que voltar alguns slides. Peço desculpas por isso. Algumas falhas às vezes acontecem, infelizmente. A Nathalie vai enviar para vocês exercícios. Façam esses exercícios, por favor, façam esses exercícios. Leiam as páginas que eu marquei. Não deixem de fazer as atividades. Eu não quero nenhum aluno com dúvida, nenhum aluno com dúvida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para mim pelo meu e-mail, que está aqui. Mandem para mim pelo aplicativo da escola. Ou então manda um recado para a Nathalie via WhatsApp, que a Nathalie me manda na hora e eu respondo. Pronto, acabou o problema. Beleza? Não deixem de fazer essas atividades no caderno. Isso é de extrema importância. Bom, a nossa próxima aula, eu vou corrigir os exercícios que a Nathalie vai enviar para vocês. E além de corrigir os exercícios, também vou terminar com esse capítulo B1 e entrar no capítulo B2, ok? Beijo para vocês, muita saudade, se cuidem. Espero que esteja sendo proveitosa essas aulas, tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Tchau, tchau.